E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Nesse vídeo aqui eu vou fazer um comentário sobre o que eu penso da situação atual do mercado brasileiro de quadrinhos, mas não do ponto de vista de quem trabalha no mercado, mas sim do leitor, que é o ponto de vista que interessa de verdade. Então eu vou tentar trazer alguns pontos aqui, os que eu consegui me lembrar que são relevantes, que eu acho que influenciaram para as coisas chegarem no ponto que chegaram agora, e vou abordar um por um. O primeiro ponto mais importante que eu acho é que o mercado daqui, o mercado nacional, por ele consumir em grande parte, na maior parte mesmo, o quadrinho americano, o primeiro ponto essencial nisso tudo é a própria política, o próprio comportamento do mercado americano, o que as duas grandes editoras hoje em dia estão fazendo. E eu já cansei de fazer vídeos sobre isso, cansei assim no sentido figurado. Sempre que for necessário e for relevante eu vou trazer algo desse tipo. Mas tem muitos vídeos meus no canal falando disso, falando de como a situação chegou no que a gente tem hoje, por causa do que a Marvel e a DC fizeram. Essas duas editoras, elas não querem mais produzir quadrinhos simplesmente. Elas não se importam com a qualidade, não se importaram antes com os artistas. Já existiam relatos de que os funcionários ali da DC já estavam sendo maltratados desde a época dos 952, e a Marvel também não se importa em nada com os escritores e desenhistas dela. Se não fizer parte do tipo de política ou ideologia da editora hoje em dia, ela não faz questão que eles permaneçam lá. E como eu bem disse em alguns vídeos atrás, a Disney, ela é dona da Marvel, e a Discovery atualmente ela é dona da DC. A nenhuma dessas duas grandes empresas bilionárias, cheias de múltiplas divisões de jogos e filmes e séries e tudo, não interessa a eles tentar ganhar dinheiro com revistinhas em quadrinhos custando $4,99, que é mais ou menos o preço oficial. Tem algumas que chegam a $7,99 em caso de edições especiais, mas o preço é mais ou menos esse, o que não faz com que eles ganhem dinheiro de verdade. Eu li há um tempo atrás que o lucro total dessas duas editoras juntas, eu acho que foi do mercado de quadrinho voltado para esse estilo de super-heróis, eles não conseguem chegar nem a 200 milhões anualmente. É uma arrecadação muito baixa para empresas que estão acostumadas a ganhar bilhões. Sendo que quando a Marvel faz um filme, por exemplo, e esse filme ele nem vai tão bem assim na bilheteria, ele arrecada aí uns 500, 600 milhões de reais. Isso com apenas um filme que eles fazem por ano. Você imagina o desespero que esses caras têm de saber que eles têm uma divisão para vender um produto barato como quadrinhos que não consegue arrecadar nem 200 milhões por ano. Quanto mais conseguir arrecadar o que eles arrecadam com os filmes que eles lançam anualmente. Então o que acontece é que não é interessante para essas empresas manter as editoras, e o mais provável é que elas venham a falir realmente. Já apareceram casos aí de uma outra editora declarar que está em dificuldades. Tem uma editora aí que eu não estou bem lembrado qual foi, não sei se foi a Aftershock ou é alguma coisa assim, que pediu falência. É uma editora menor, mas isso é um sintoma de que as coisas não estão boas no mercado americano. Pelo fato, como eu disse, da gente consumir mais quadrinho americano desde sempre, e mais quadrinhos de super-herói, isso é lógico, chegou aqui, afetou o mercado nacional.
porque se você tira Marvel e DC, você gera um vácuo gigantesco nas publicações aqui no Brasil. O grosso do que as editoras que detinham os direitos das duas, Marvel e DC aqui, lucravam, sempre vinha dessas duas editoras. No caso da Abril e hoje da Panini. Então é claro que você tirando essas duas do mercado, a coisa fica bem feia aqui para quem consome quadrinhos. Outro fator importante é a questão financeira do leitor. Todo mundo sabe que desde 2016 até o presente ano, as editoras vêm aumentando bastante o preço. A primeira a colocar esse padrão de preços altos em encadernação de luxo foi a Pipoca Nanquim. A Panini já havia tentado isso com algumas edições, mas não deu certo. E quando a Pipoca Nanquim firmou esse modelo de vender quadrinhos caros em parceria pela Amazon, a Panini mergulhou de cabeça nisso. E a gente teve aquele período de 2017 mais ou menos até 2018 ou 2019, que foi uma verdadeira farra. Todo mundo saiu comprando volumes de luxo da linha Deluxe da Panini. E hoje em dia tem muita gente que reclama que não, essa época passou, não tem mais essa boquinha de ficar comprando volumes caros com 60% de desconto, como se fazia antes. Então tudo no geral hoje em dia está elitizado. As revistas de banca tão caras, as revistas especiais europeias, Bonelli, Marvel, DC, publicadas em capa dura, e esses volumes aí, as coleções, tudo no geral que você puder ver, principalmente aquilo que é publicado por editoras pequenas, tipo Nemo, Companhia das Letras. Essas aí elas sempre publicam num padrão mais elitizado, e isso tirou completamente a condição do leitor atualmente consumir. Junte a isso aquela geração da qual eu faço parte, que estava acostumado a ler quadrinhos por um preço aceitável, comprando quadrinhos mensais baratos, podendo escolher até mais de um título por mês, que foi totalmente enxotada antes mesmo dessa época agora, dessa queda no interesse dos leitores em comprar, essa queda forçada, é claro, pelas condições ruins que você tem hoje. Já havia sido expulsa essa geração que comprava quadrinhos baratos e não ia se acostumar com o que está acontecendo hoje. Os leitores hoje em dia, aqueles que começaram na geração dos mangás, e principalmente os leitores que começaram a ler com os filmes, influenciados pelos filmes da Marvel no cinema, e alguns da DC também, eles também hoje em dia estão com o pé atrás para comprar quadrinhos da Panini, da Mythos e de outras editoras, porque a elitização afetou todo mundo de um jeito ou de outro. Você vê, por exemplo, os mangás começaram bem baratos lá atrás, na época da JBC e da Conrad. Os quadrinhos eram, é claro, publicados em meio volume, como eles chamam, meio tanco, e não um volume inteiro, mas era barato, era acessível. Teve gente que conseguiu completar coleções como a de Dragon Ball tranquilamente, porque era barato, você tinha condições plenas de poder escolher até mais de um título. E hoje em dia as coisas estão do jeito que estão. Outro detalhe, que esses dois efeitos, o que eles fizeram nos Estados Unidos e a elitização que aconteceu aqui, e o efeito das decisões, é claro, que a Marvel e a DC tomaram, que influenciaram na queda de vendas aqui, ou pelo menos na restrição de um mercado que já era um mercado de nicho a algo para um nicho menor ainda. O que acontece na consequência disso tudo é o seguinte: antes do período da pandemia,
eu não só acompanhava vários canais, como eu cheguei a fazer parte de um grupo de WhatsApp, como eu havia falado antes, e o pessoal estava sempre me apresentando outros canais. E hoje em dia você percebe que por causa desses fatores não existem mais boa parte desses canais, ou o pessoal abandonou, pulou fora, deixou de fazer vídeos mesmo, em grande parte pelo desânimo de não poder consumir, porque boa parte desses canais, o foco do canal ficava no fato da pessoa comprar e mostrar o quadrinho, que é o que a maioria dos canais fazem. E não tem problema disso, apesar de que eu acho o conteúdo repetitivo, mas pelo fato dessas pessoas terem colocado a importância do canal em cima deles comprarem quadrinhos, quando logicamente eles não puderam mais comprar quadrinhos, o canal afundou junto com a proposta. Então você vê aí, não só as pessoas já têm preguiça de acompanhar sites e blogs, coisas assim que você tem que ler o texto, elas preferem ver o vídeo porque é mais cômodo, e mesmo assim vários canais desapareceram, ficaram desmotivados de fazer vídeos e ou diminuíram a frequência ou acabaram logo com o canal. Outro problema atual no mercado é que, como eu já falei um bom tempo atrás naquele vídeo que eu falei sobre a situação das bancas de jornal em relação ao que as editoras estão fazendo aqui, você vê, por exemplo, que eu acho que a pior coisa, a princípio não foi uma coisa ruim, mas a política dessas duas editoras hoje em dia está sendo a pior coisa possível para o mercado, que são as editoras, a Panini e a Mitos, sempre trabalhando juntas. Elas ajudaram nesse processo de mudança do padrão de produção de quadrinhos aqui para essa coisa restrita, elitizada, de você tem que comprar sempre pelos correios, tem que sempre que encomendar os quadrinhos pela internet, e não tem um jeito mais conveniente de consumir. É um beco sem saída, como eu já havia falado antes, porque as bancas de jornal estão desaparecendo e elas dependem de um material barato. Você vê, por exemplo, que a Mitos foi uma das primeiras editoras a aumentar demais o preço de quadrinhos comuns. Você via uma revista de Tex, por exemplo, com 130 e poucas ou 140 páginas, custando R$12 e alguma coisa assim, por volta disso, naquele formato pequeno, com papel jornal muito ruim, muito fraco, sem resistência, e aquele tipo de papel que vai amarelar, você tem certeza que o papel vai se estragar. Mas a Mitos aumentou absurdamente o preço. Algumas revistas da Mitos hoje são completamente inviáveis de se consumir, isso você sem contar os volumes especiais que a Mitos publica. E a Panini, eu já falei muito sobre ela, não preciso dizer que ela só contribuiu para isso tudo chegar num ponto em que chegou. Existe em parte também a responsabilidade do leitor, porque você vê nessa geração mais nova que é influenciada por canais de YouTube, que eles não têm uma ideia de como consumir de uma maneira a não prejudicar no geral os leitores. Eles ficam numa espécie de competição pessoal para ver quem é que consegue volumes e consegue fazer uma coleção que fica melhor, fica mais bonita na estante, e dane-se a condição geral de você comprar quadrinhos. Tem gente até da minha geração que entrou nessa, que sabe que isso é errado, mas não se importa. Simplesmente pela conveniência de ter dinheiro para pagar, ele vai lá e paga do mesmo jeito. E financia esse modelo de negócio em que os quadrinhos estão ficando cada vez mais restritos a um público que tem mais dinheiro, sendo que deveria ser uma coisa popular, uma coisa que qualquer um pudesse consumir.
Então, em parte, alguns leitores no meio desse mercado, eles têm responsabilidade sim pela situação atual. E o que você vê no geral, no resultado disso tudo, é um desânimo. Parece que a gente chegou num ponto em que perdeu a graça comprar quadrinhos, pelo menos os quadrinhos mainstream, assim, os que são populares, que vêm dos Estados Unidos. E isso gera um vácuo de interesse também assim, para quem tem canal e para quem faz cobertura disso, porque eu tenho percebido uma dificuldade, a minha própria dificuldade, pela minha própria experiência, de que eu não estou conseguindo encontrar assuntos para falar no vídeo. Você, no geral, não tem temas positivos para falar. Como o meu canal já não é baseado nas tais aquisições que o leitor pode fazer para mostrar o quadrinho, eu acabo tendo que me virar do jeito que dá para tentar ver alguma notícia interessante, alguma opinião que eu acho que seja boa para trazer para o canal. Mas está ficando cada vez mais difícil falar sobre quadrinhos, porque só tem a parte ruim praticamente. A qualidade dos quadrinhos da Marvel e da DC é péssima hoje em dia. Eles estão cada vez piores, os quadrinhos. Você não tem do que falar muito da parte positiva, simplesmente porque a parte positiva é muito escassa. E quando a gente imagina que tem sites e portais, blogs e os próprios canais que são restritamente voltados para falar de quadrinhos de super-herói, a gente fica imaginando do que esses canais, esses sites aí vão viver, porque o tema para se abordar o mercado americano e aqui o mercado nacional também está se esgotando, junto com a queda desse estilo de quadrinhos de super-herói. Um exemplo de como as coisas estão sem graça hoje em dia, como elas estão esvaziadas de impacto, de interesse, você vê que quando as editoras como a Marvel e a DC lançavam um evento, geralmente um evento que cobria o universo inteiro, você podia ver que eles faziam todo aquele esquema de lançar uma imagem, uma coisa que fosse misteriosa, depois eles iam liberando aos poucos informações, o nome da saga do evento, e depois desse processo todo, finalmente, quando todo mundo sabia o que era a revista e ela chegava aqui no Brasil, a própria Panini chegava a admitir isso, chegou a admitir isso, que esses eventos, essas sagas chegavam aqui e no máximo elas vendiam até o segundo ou terceiro capítulo, a segunda ou terceira edição, e depois começava a cair as vendas. Mas essas sagas geralmente eram elas que mantinham o interesse do leitor, porque quando você ia nos sites de informação sobre quadrinhos ou nos canais, geralmente o que o pessoal usava como material para render vídeos e render matérias eram justamente esses eventos aí que mantinham o interesse do leitor. E hoje em dia você vai nesses sites aí ou nos canais e você vê que não acontece nada, as coisas não têm peso, não têm impacto, eles liberam uma notícia fútil, banal atrás da outra. Porque aconteceu tal coisa com o Super-Homem, mataram a Liga da Justiça inteira e parece na mesma história ressuscitaram ela. Quer dizer, não tem mais graça nenhuma, tá totalmente sem graça, totalmente sem interesse nenhum em cima do que está acontecendo. E as próprias editoras também não têm empenho nenhum em fazer os eventos, tanto aqueles que
só afetam um título de um determinado personagem, tipo o Batman, como um evento que afeta o universo inteiro, elas não têm interesse nenhum em atrair o leitor com isso, apesar do tanto de truques e coisas banais que eles usam para ficar tentando atrair o leitor, mas isso não funciona. Matar personagens não funciona, nada mais desses truques funcionam, e isso é parte do que torna esse ato de você acompanhar os quadrinhos uma coisa sem graça, uma coisa desanimadora, porque se não acontece nada de importante, de relevante, como você vai usar isso para comentar, para conversar com outras pessoas que leem quadrinhos, para escrever uma matéria para um blog, para um site que você tenha, ou fazer um vídeo? As próprias editoras, elas estão colocando os quadrinhos nesse ponto em que eles perderam o interesse dos consumidores, e isso, é claro, reflete no desânimo geral que a gente está observando hoje. Então, apesar de tudo isso que está acontecendo, a gente sabe que, mesmo que não tenha quadrinhos de super-herói para ler, que a gente não possa consumir, ou pelo menos não consumir com mais facilidade, ainda existem vários outros quadrinhos. A gente tem o quadrinho da Bonelli, que às vezes por algum meio é possível consumir. Tem o quadrinho japonês, quadrinho europeu no geral, quadrinho latino, quadrinho de países variados ali na Europa, na Ásia, que acabam chegando aqui por interesse de algumas editoras, ou o próprio material antigo de super-heróis, como eu já havia falado, que vai ficar sendo sempre republicado. O leitor vai ter interesse em ler isso, porque vão ficar aí as fases boas de quadrinhos da Marvel e da DC que a gente conhece, sabe que são interessantes, mas a gente vai ter que procurar se adaptar daqui para frente. Não tem muita coisa para se consumir dessas duas editoras, e a gente não sabe como elas vão ficar daqui para frente, como elas vão continuar publicando esses quadrinhos. Então a gente vai precisar ter muita criatividade e força de vontade até para continuar mantendo o interesse, não se deixar abater pelo fato de que os quadrinhos de super-herói estão muito ruins, estão passando por uma fase terrível, da qual eu não acho que eles vão sair. Mas o que a gente tem que fazer é manter o interesse e procurar consumir quadrinhos do jeito que for possível consumir, sempre procurando onde for possível encontrar coisas boas para se ler, nem que a gente tenha que ler só por scans muitas vezes. Eu mesmo daqui para frente eu vou procurar trazer mais vídeos informativos ou apresentando algum quadrinho, alguma coisa que eu venha a descobrir, para variar mais os vídeos, não ficar só nesse clima de crise, de tudo que acontece de ruim atualmente lá fora e aqui no mercado brasileiro, para poder manter as coisas num nível mais estável, porque se depender do que está acontecendo aqui hoje no Brasil, a gente tá mais para desistir de comprar quadrinhos do que para manter esse hobby, essa satisfação que a gente tem, que hoje em dia tá por culpa de algumas empresas. Isso aí você inclui as de fora e as daqui, tá virando mais uma coisa incômoda, um estorvo, do que um prazer, uma satisfação. Então é isso, eu acho que se existe um futuro para o mercado de quadrinhos aqui no Brasil, esse futuro tem que ser feito pelos leitores, porque é do nosso interesse pessoal
que os quadrinhos continuem sendo publicados e que se traga sempre algo bom para a gente consumir e poder comentar, poder compartilhar opiniões sobre isso. Então depende mais da gente do que da ganância dessas empresas ou da irresponsabilidade, da malícia deles em ficar priorizando política e ideologia ao invés do prazer que você pode ter com a leitura de um quadrinho. Então, obrigado a quem viu esse vídeo. Essa foi a minha opinião sobre o estado atual das coisas no mercado nacional de quadrinhos e também um pouco do que está acontecendo nos Estados Unidos. Muito obrigado a quem viu o vídeo. Se inscreva no canal e até a próxima.